Mercúrio, ele não é só comunicação, né, a gente pode ir além. Na astrologia, ele representa, claro, o intelecto que cria um certo discernimento, depende do mapa da pessoa, e também fala sobre o comércio, fala sobre mensageiros que intermediam lados opostos. E quando ele tá retrógrado, ele volta para trás, entre aspas, aparentemente, na eclíptica solar. Mas não só para atrapalhar. A gente pode olhar isso como uma correção, um desvio de raciocínio. Namastê, eu sou a Marina, eu sou espiritualista e astróloga junto com a Mariana. E curte, se inscreve no canal se você gosta de espiritualidade e astrologia, não leva nem um segundinho. Então agora, em novembro de 2025, o Mercúrio vai começar a retrogradar em Sagitário, dia 9 de novembro, que é o signo onde ele está em exílio. Porque ali, em Sagitário, tudo vira esperança, opinião, um impulso de convencimento. Então, só depois que lá para dia 11, mais ou menos, ele vai retrogradar para Escorpião, que é um signo de água fixo. E ele aprofunda, ele corta excessos. Então, esse ciclo começa com esse excesso de certezas e termina com essa necessidade de repensar esses excessos, de silenciar, ir devagar. Um exemplo é a gente imaginar alguém que está muito empolgado com uma nova ideia de algum negócio, por exemplo. Pode ser relacionamento, pode ser qualquer coisa. E aí já começa a vender antes de entender aqueles custos, prometer resultados antes de testar. Então, essa pressa sagitariana, que é um signo de fogo, precisa ser revista quando o Mercúrio voltar para Escorpião. Porque no signo de Escorpião, ele vai pedir um realismo, uma estratégia, um foco maior. Isso leva tempo. Então, se você tem planetas também em Gêmeos ou Virgem, vale você voltar sua atenção para eles, porque Mercúrio rege esses dois signos. Então, isso significa que mesmo que você não tenha nada em Sagitário ou não tenha nada em Escorpião, todos os seus temas pessoais de ordem, de fala, de escolhas, de raciocínio, de diligências, podem passar por uma revisão. Então, olha, pega seu mapa, olha quais casas inteiras estão em Sagitário e Escorpião e que temas da sua vida você vem tratando com muita pressa, muita opinião ou muita impulsividade, vontade de convencer a si mesmo ou as outras pessoas. Então é sobre isso que você vai ter que revisar. Essa retrogradação, ela não é um azar, não é algo que Deus faz para nos castigar, é uma chance da gente entrar num lance de escuta, sair da certeza e tentar compreender algo com mais profundidade. Porque Sagitário é um signo muito convicto. Então, principalmente quando está em Mercúrio. Então, essa convicção ela é externalizada, porque o Mercúrio, sim, ele rege a forma como a gente fala. Não só, mas também. E estando em Sagitário, vai ter esse excesso de convicção. Como Mercúrio fala sobre falar com lados opostos, intermediar lados opostos, e a gente tá falando de um signo convicto, de um signo que se coloca como um guru, como um mestre sábio e não um mestre de Saturno que é responsável, sério e aguarda, não. Um mestre que quer ensinar, que quer mostrar ali a sua grandeza, né? E sim, ele é grande. Existe ali verdade, né? Mercúrio em Sagitário, ele busca a verdade, mas com muita pressa. E às vezes ele viu alguma coisa ali que ele experienciou, ele se aprofundou e ele toma aquilo como verdade. É um signo mutável, né? É um signo mutável, então por isso, por mais que seja um signo que tenta convencer as pessoas, ele também está aberto se você pontuar argumentos que o convençam, que façam sentido, que tenham lógica profunda, não rasa. Aí sim ele pode estar aberto a mudar, a experienciar um novo tipo de raciocínio. No entanto, quando ele volta para Escorpião, ele vai ficar mais focado em um só pensamento, né? Em um só lugar. E qual é esse lugar? É algum tema, você vai ver a casa que você tem Escorpião e Sagitário, é algum tema que você precisa revisar. Por exemplo, eu vou colocar no meu, que vai calhar muito bem. Eu tenho Escorpião na casa 6. Então,
e Sagitário na casa 7. Eu tenho ascendente em Gêmeos, que é o que eu falei ali também, que é um Gêmeos, a gente também vai olhar porque é regido por Mercúrio. Então, toda retrogradação de Mercúrio dá uma força maior de impacto para as pessoas que têm Mercúrio como regente do ascendente. Depois eu volto nesse assunto, mas deixa eu só terminar o exemplo. Então, no meu caso, eu tenho casa 6 em Escorpião. Quais matérias de desgaste de energia que estão causando de energia, do físico, que estão causando a debilidade do meu corpo, da minha energia, do meu rendimento na rotina? O que está acontecendo? Que promessa que eu fiz? Que crença que eu tive? O que eu achei que ia dar muito bom e que eu preciso revisar ali para ficar melhor, mas que, de certa forma, vai, no meu caso, desgastar minha energia, né? Vai desgastar o meu corpo. Então, já tendo essa noção, eu atravesso esse ciclo do dia 9 ao 29 de novembro de 2025 com mais consciência. E com certeza tem a ver com temas de negócios, já que eu tenho 7 em Sagitário, negócios, parcerias, relacionamentos, lidar com o outro. Então, isso talvez que seja um tema que eu estivesse colocando muitas apostas, muitas esperanças e que vai me dar um gasto de energia maior e alguma revisão que eu tenha que fazer. E aí você vai olhar qual é a casa do seu mapa. Segue nosso Instagram, vou deixar aqui no link da descrição. Se você tá gostando desse vídeo, curte, se inscreve no canal, não leva nem um segundinho. Aqui no YouTube a gente tem vídeos sobre as casas, Lua nas casas, Vênus nas casas, Sagitário, Júpiter nas casas, não em todas, mas é porque são muitas, então seriam muitos vídeos. Mas a gente vai fazendo ao longo do tempo. Mas você já vai ter uma noção profunda sobre os temas das casas. Né? E se você tiver mais pressa, olha lá no nosso Instagram, tem o destaque casas, que lá vai ter explicações também, apesar de serem mais rápidas do que um vídeo. Voltando sobre a questão de você olhar Gêmeos e Virgem, por que disso, né? Porque Mercúrio, ele é o dono dessas áreas. Imagina você ter um dono de um terreno, que ele coordena ali as situações daquele terreno, sei lá, a produção agrícola. Tô viajando aqui, mas a figuração, essa analogia vai ficar fácil de entender. Aquela produção agrícola daquele terreno, ele fica desorientado por um período. Então, como que fica aquela produção? Ela já estava ali em movimento, né? Só que quando o dono ele fica desorientado por algum motivo, ou debilitado, aquela produção, ela não tem o mesmo rendimento. Então vai precisar mais cautela, mais atenção, vai precisar mais foco. Aquilo não vai acontecer tão sozinho como antes, porque o dono ficava lá em cima, né? Vai precisar de mais esforço para se orientar. Então, por isso que esses terrenos de Virgem e Gêmeos no seu mapa, então planetas que você tem Virgem, planetas que você tem Gêmeos, também vão ter algum impacto. Não é um impacto gigantesco, tá? É mais Sagitário e Escorpião, mas sim, dependendo da força desses dois signos Virgem e Gêmeos no seu mapa, vale a pena você olhar. Então, por exemplo, eu tenho Marte em Virgem. Então, temas de Marte podem voltar para que eu revise, para que eu retome. Quais são os temas de Marte? Eu tenho um vídeo aqui muito bom, modéstia à parte, sobre Marte, que eu disseco sobre esse planeta. E Marte, sucintamente, fala sobre cortes, fala sobre exercício, construção de músculos, fala sobre enfrentamento e defesa. O que eu tenho que retomar? O que eu tenho que me defender de novo? O que eu preciso voltar pra academia? Ó, eu tô até de macaquinho de academia aqui, acabei de ir lá. Se você tem Vênus, então, em Gêmeos ou Virgem, você também vai olhar para os temas de prazer. O que te dava prazer que você, de repente, deixou para trás por conta da rotina, por conta da aceleração, né? Ou então assuntos de relacionamentos, assuntos de finanças que você deixou ali, que você precisa retomar, tá? Então, olha para o seu mapa. E se você quer uma análise do seu mapa individual, você, não quero ficar perdendo tempo com isso, eu vou deixar aqui o link do formulário
para você preencher um formulário de interesse da nossa leitura de mapa. Quando abrir a agenda novamente, a gente chama você, tá bom? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.